você vai ver. Tudo vai mudar na sua vida. As coisas serão diferentes para você. Se você andar pela palavra de Deus, se você andar não por vista, mas por fé, as coisas serão diferentes para você. Ok? Que versículo tão pequeno. Mas teria tantas outras coisas que eu poderia dar de exemplos para você. Sabe, sentenças são dadas para nós todos os dias. Você não pode, você não consegue, você não é, você nasceu para ser um fracasso. Às vezes aqueles que deveriam nos acolher como os pais, aquele que nos devia proteger como um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um tio, uma tia. Às vezes são os que nos ferem com palavras, com atitudes. E se eu deixar isso entrar dentro de mim e eu disser, sim, é verdade. Sabe, professores falam para muitos alunos, você é um incompetente, você é um burro. Não deveria, mas infelizmente acontece. Mas se você permitir que isso entre dentro de você e dite a sua vida através disso, realmente essas profecias maldizidas vão se cumprir, né? Porque você creu, você se apropriou delas. Mas se você começar a crer no que a palavra de Deus diz a teu respeito, também vai se cumprir. Vai acontecer também. Você vai ter paz, você vai ser feliz, independente do que dizem. Você vai ter sucesso, sim. Vai ter, sim. Sucesso de Deus na sua vida. Você vai ter a paz de Deus, a bênção de Deus, a saúde de Deus, a vida de Deus. E isso é suficiente, vai por mim. Ok? Nem tudo vai ser como a gente quer, porque a gente tem umas ideias que às vezes não são boas, embora pareçam boas, não são. Mas o nosso Pai Celeste sabe o que é bom para nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, se nós não andarmos por vista, mas andarmos por fé, esse Deus, essa palavra vai nos levar à vitória. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar. Hebreus capítulo 6, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia ela tem um índice, tá? Se você tem dificuldade em abrir, se você está começando a ler a Bíblia agora, vá lá sempre no comecinho de cada Bíblia tem um índice que você pode se orientar onde estão os livros, ok? Ela é dividida pelo Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, nós estamos agora no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 11, verso 6. E diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós já começamos falando, no começo desse estudo, sobre isso, lembra? Que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma norma do reino espiritual, do mundo espiritual, entenda? Para cada lugar que você for, cada, país, nação, vou dizer, acho que nem é tanto país. Se você for aqui em estados, eu estou no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, mas se eu for para o interior, já alguma coisa muda. Se eu for para o Rio de Janeiro, já muda a cultura. Se eu for para outros estados, é outra cultura. Tem muita coisa semelhante, mas muita coisa muda, concorda? E se eu for para outro país, vai mudar também. Por que você acha que o reino espiritual não é assim? Lógico que é. Tem uma outra cultura, a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. E, gente, quem é que tem que se adaptar? Somos nós que queremos ir morar no céu com Deus.
Então é o céu que tem que se adaptar à minha cultura? Ou sou eu que tenho que me adaptar à cultura do céu? Sou eu que quero morar lá. Sou eu que quero passar a eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nas ruas de ouro e de cristal, com os anjos, com os apóstolos, os profetas, os anciões, que é toda essa gente linda que a Bíblia conta as histórias de vida deles. Não é? Então eu preciso me adaptar à cultura do céu. Eu preciso entender como o céu funciona, como o reino de Deus funciona, como Deus quer que eu mude coisas que já vão me encaminhar para o céu. Não porque Ele se agrada de me ver sofrendo, ou quer me ver sofrendo. Não, olha, Deus te ama, Deus nos ama tanto, Ele é tão paciente. Ele é tão bom. Mas é porque as coisas são como são. E Deus não pode mentir. Ele diz a palavra de Deus que Ele não muda, Ele é perfeito. Ele não precisa mudar porque Ele é o que é. Ele é o grande eu sou. Ele é perfeito. Então quem tem que mudar é a criação. É quem foi criado. Foi criado por um plano, por um propósito, por um objetivo. Então, amados, se nós fomos criados por um objetivo, por um propósito, nós temos que descobrir qual é. E nos adaptar, e nos encaixar nesse plano, nesse objetivo. E Deus escolheu cada um de nós com um plano, com um propósito. E para ser a imagem e semelhança de Jesus, e para sermos santificados pelo seu sangue, e para conhecermos a cultura do céu, enfim. Sabe? E tudo isso é através da fé em Jesus, da fé na palavra de Deus, no que o reino de Deus diz. Eu creio, então me jogo nos braços do Pai, me jogo nos braços de Jesus. Eu confio que Ele está no controle de tudo, eu confio que Ele está cuidando de tudo para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem. Se você ora sem fé, você acha que vai ser ouvido? Não vai. Vai ser atendido? Não vai. Estou te dizendo que não vai. Você tem que ter fé. Ore com fé. Deus me ouviu. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz algo de bom, não é porque as minhas obras estão chamando a atenção de Deus. Mas é pelo sacrifício de Jesus que eu creio, eu tomo posse, por causa de Jesus, por causa do sangue puro dele sobre a minha vida. Eu creio que Deus está me ouvindo, eu creio que Deus está tomando conta das minhas causas, das minhas demandas. Eu creio no céu, eu creio no que a Bíblia diz, eu me aproprio, ainda que esteja difícil, ainda que esteja cheio de complicações, de lutas, de perseguições, não importa. Os meus olhos estão em Deus, em Jesus, no céu. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Então, nós devemos crer sem duvidar. Crer sem duvidar. Quem não crer, quem não ter fé, não pode agradar a Deus. Então, se você precisa de Deus, agrade-o. Eu preciso de Deus. Ok? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É a primeira coisa. Pare de ficar, que nem eu já falei anteriormente, dizendo, se Deus existisse, Deus não existe, por quê? Pare. Levante sua fé e diga, Deus, eu estou levantando a minha fé em Ti, e eu declaro que eu creio em Ti. Eu declaro que eu creio em Jesus e no sacrifício dele por mim. Então, Deus, eu oro agora em nome de Jesus e faça a sua oração. Peça para Deus se revelar a você. Quando eu era mais nova, antes de me batizar, eu me ajoelhei e eu orei a Deus. E eu falei, Deus, eu acho tudo muito bonito, eu vou na igreja com os meus pais, meu pai e minha mãe me ensinam a Bíblia, mas eu não estou entendendo. Eu vou na igreja, eles pregam lá, mas eu não estou entendendo. E eu preciso que Deus
o Senhor se revele para mim, fale comigo, porque senão eu vou procurar outro caminho, porque eu não vou seguir algo que eu não estou vendo, algo que traga mudança, transformação para minha vida. E aí eu chorei muito na presença de Deus, eu sozinha no quarto, ainda uma criança, e eu contei para Deus tudo o que estava se passando comigo. Eu era uma criança oprimida, que ouvia vozes, vozes que me diziam para ir embora de casa, para me matar, para me ferir. E como minha mãe sempre me ensinava a palavra de Deus, e eu respondia para essas vozes, dizia, não, minha mãe me ensinou que se eu me matar eu vou para o inferno, eu não vou fazer nada disso, porque eu acredito no que minha mãe me ensinou da Bíblia. E isso foi que realmente me impediu de fazer algumas besteiras. Mas eu estava dentro da igreja, ouvindo a palavra e não entendia. Eu era uma criança, mas uma criança que tinha sensibilidade para o mundo espiritual. Tanto que eu via vozes do outro lado, né? Porém, eu não estava recebendo a revelação que eu precisava para tocar e ser tocada pelo reino de Deus. E quando eu cheguei nesse momento de me ajoelhar diante de Deus e abrir meu coração e falar, Deus, talvez o Senhor mande um raio aí de cima e fique muito bravo comigo, mas eu vou abrir meu coração. E eu abri meu coração. Falei, não entendo, eu não estou vendo o Senhor, eu me sinto oprimida, eu ouço vozes, eu me sinto dentro de uma casca de ovo, eu estou numa situação complicada emocionalmente. Falei com voz, com palavras de criança, claro que eu não vou me lembrar, mas disse essas coisas para Deus e outras coisas que eu estava sentindo, e chorei muito na presença de Deus. Eu estava sozinha em casa, no meu quarto, orando de joelhos, porque eu não estava aguentando mais a opressão que vinha, e eu era apenas uma criança. Mas foi o necessário e foi o suficiente para Deus intervir. A partir daí, eu sempre ia para a igreja com meus pais, e ao chegar na igreja, pessoas com dons de profecia ou de revelação, que os dons são reais, gente, acreditem, através do Espírito Santo, vinha e falava com essa criança, tão novinha, e diziam para mim, foi mais de uma vez, mas eu me lembro de uma das vezes que foi a primeira vez que Deus usou alguém para falar comigo em relação à minha oração. E essa pessoa foi usada pelo Espírito Santo e me disse assim, minha princesa, rosa do meu jardim, minha amada, eu te vi quando você estava sozinha na sua casa, no seu quarto, você se ajoelhou e derramou o seu coração para mim e se abriu. Finalmente você se abriu para mim. Finalmente você me buscou de todo o coração. Finalmente você chamou por mim. Eu estava esperando, aguardando você me chamar, você me buscar, você me perguntar o que você queria perguntar, você derramar o seu coração para mim. Finalmente você disse o que você sente. Minha amada, anote que a partir de hoje haverá diferença na sua vida. Você será transformada de dentro para fora. Eu estou quebrando a casca deste ovo onde você diz que se sente presa. E você nunca mais será a mesma. No entanto, eu preciso que você leia a minha palavra, porque é através dela que eu vou trazer a libertação para você e trazer a transformação. Amados, eu era apenas uma criança mais espiritualmente precoce e eu entendi o que Deus falou comigo e eu chorei demais. E eu disse, que Deus é esse? Como eu nunca tinha ouvido esse Deus? Não tinha entendido ainda. Deus sempre falava comigo, mas
Usava as pessoas dizendo que eu ia pregar o evangelho. Usava as pessoas dizendo que eu ia falar do amor dele. E eu era tímida. Eu era fechada. Eu era oprimida. Eu não conseguia levantar a cabeça, não conseguia encarar as pessoas. Eu tinha problema na escola, não porque eu tirava nota ruim. Não era porque eu era bagunceira ou porque eu faltava. Eu era uma excelente aluna, tirava boas notas, era comportada, não faltava. Mas quando a professora ou a professora falava comigo, eu não conseguia levantar a minha cabeça, encarar e responder os professores, de tão tímida que eu era, de tão oprimida que eu era. Então, minha mãe era chamada nas reuniões todas as vezes e a reclamação dos professores era essa. Mas a partir do momento que eu me abri com Deus e eu busquei, e a partir dali eu falei, olha, eu não entendo a Bíblia, mas se Deus falou que vai me dar entendimento, então eu vou começar a ler. Nem que seja um versículo, mas eu vou começar a ler. E a partir daquele momento, eu me apossei daquilo que Deus falou para mim de verdade. E eu comecei a ler a Bíblia a partir de um versículo. Claro que depois o Espírito Santo foi me abrindo o entendimento e eu fui lendo muito mais. Depois fui para o seminário e aí o Senhor me levou a lugares muito abençoados, com encontros e seminários de libertação, enfim. E Deus tem transformado a minha vida. Você vê, eu estou aqui falando com você. Essa criança jamais faria isso. Entende? Deus pode mudar as nossas histórias. Deus pode transformar as nossas vidas. Ele pode trazer cura e libertação física, emocional, psicológica, mental, espiritual. Tanta gente oprimida, não sabe por que tem esse peso em cima delas, um peso, um sufoco, vai dormir durante a noite, se sente sufocado, parece que alguém aperta seu pescoço. Queridos, o reino espiritual é muito, muito, muito real. É mais real que isso aqui. Era antes disso tudo e vai ser depois. Entenda isso. É real e é simultâneo. Qual é a sua condição? Como você está? Busque Jesus rapidamente. Procure esse Deus. Hoje mesmo se ajoelhe aí no cantinho, escondidinho, onde você possa abrir seu coração e se rasgar e dizer: Deus, a pastora Débora disse que ela fez isso e o Senhor mudou a história dela, a vida dela. Ouça o que eu vou te dizer. Você agora tem o livre-arbítrio, então a iniciativa tem que ser sua. Jesus já fez, está disponível, Ele colocou o pacote disponível, o reino de Deus, a cultura do céu. Tudo que Ele fez através da cruz está disponível. E Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Vinde, buscai, fazei, clamai. O tempo todo a Bíblia está trazendo esses verbos: vinde, vede, contemplai, buscai, está trazendo essas palavras onde eu e você temos que ter a iniciativa de ir a Deus agora, porque está disponível. Compreende? Então, que tal despertar? Que tal acordar? E começar a buscar Deus de coração, de verdade. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou Jesus. Buscar Jesus. Se relacionar com Ele. Rasga teu coração, sabe? A igreja para mim foi e tem sido uma bênção. Foi através da igreja que eu pude me expor mais a Deus e ouvir Deus falar. Deus usava aqueles que iam cantar, aqueles que iam testemunhar, aqueles que iam pregar para falar comigo. E eu sabia quando Deus estava falando comigo. Você tem tanta resistência aí para uma igreja evangélica, por quê? Se você não gosta dessa, tem essa, tem aquela, tem tantas, de tantas formas, de tantos, sabe, de tantos jeitos. Um vai te agradar. Se exponha. Deixa Deus falar com você através de uma igreja. Mas talvez você não tenha condições de ir para uma igreja. Então, meu querido, vá buscar o Senhor através de cultos na internet.
rádio, televisão, onde o evangelho está sendo pregado genuinamente só pela palavra, onde a palavra de Deus não é distorcida, e aí você comece a ler a Bíblia. Fale com Deus, Deus me dá entendimento, Deus abre o meu entendimento, fala comigo, Deus. Que tal você nascer para o reino de Deus? Que tal? Como é maravilhoso quando você se aproxima de Deus crendo que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que creem nele. É necessário que, se você quiser, é necessário, e se você quiser se aproximar desse Deus, você precisa crer. E você chega ao reino de Deus através de Jesus Cristo, ok? É pela fé. É pela fé que você vai conquistar o que você precisa em Deus. Está disponível. Aprenda a cultura do reino de Deus. Aprenda os princípios bíblicos. Aprenda o caminho, que é Jesus Cristo. Aprenda a verdade, que é Jesus Cristo. Receba a vida, que é Jesus Cristo. Ele pode mudar você, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Declare isso agora. Eu tenho fé. Eu decido ter fé. Eu decido crer em Deus através de Jesus Cristo. Eu decido crer em Jesus e no que Ele fez por mim. E mesmo sem entender muito bem, eu decido crer. Amém? Romanos capítulo 5, verso 2. Rapidamente, eu vou abrir aqui. Nós estamos vendo apenas porque nós devemos estudar a fé. Todos esses versículos é para dar uma base bíblica para você a respeito do porquê devemos estudar sobre a fé, viver pela fé, ok? É o modo de viver do cristão, é a fé, amém? Romanos capítulo 5, verso 2 diz assim: mediante quem obtivemos entrada pela fé. Vamos ler desde o primeiro. Nós já lemos o 5.1 anteriormente. Nós vamos ler o 1 e o 2 para termos o entendimento. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é mediante a fé que nós entramos debaixo dessa graça em Jesus, né? E nela estamos firmes, nela nos gloriamos, nela recebemos a justificação, nela recebemos a paz, nela recebemos a alegria. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que a paz e a alegria vêm através de Jesus Cristo, pela fé nele. Nós agora estamos debaixo da graça. Antigamente, era olho por olho, dente por dente, pecou, tinha que morrer. Para não morrer, tinha que oferecer um sacrifício de um animal, derramamento de sangue, levado a Deus conforme os ritos, os rituais que Deus deixou, para que não o pecado fosse apagado, mas fosse coberto, para que a pessoa não viesse a morrer por causa de seu pecado, né? Então quem morria no lugar dela era um cordeiro, era um animal. Quando Jesus veio, ele tomou o lugar do cordeiro e se tornou o sacrifício perfeito, segundo a nossa espécie, com sangue derramado e que nunca pecou. Amém? Então, o sacrifício foi perfeito. Não é necessário mais esse sacrifício de animais, porque Jesus já fez o que precisava fazer. E aí, ele tudo santificou. Todas as coisas foram para ele atraiu todas as coisas, e a Bíblia diz que ele a tudo santificou. Ok? Porém, quando se trata de salvação, quando se trata de ser humano, nós precisamos reconhecer o que ele fez e por livre-arbítrio, por decisão, devemos crer no que ele fez, nos apropriar e assim seremos salvos, libertos e transformados. Nós teremos acesso à graça de Deus, teremos acesso ao reino de Deus, teremos acesso ao que Jesus fez por nós, a sua paz, a sua alegria, a salvação eterna,
curas e libertações através da fé no que Ele fez. Amém, queridos? O reino de Deus opera pela fé. O próprio reino de Deus, ele mesmo opera pela fé. Deus vive pela fé. Quando você vê lá em Gênesis, no começo de Gênesis, fala que, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Para que tudo isso acontecesse, Deus precisou usar a fé, que ao falar, haja luz, haveria luz. Então o próprio Deus segue os princípios do reino em que ele vive. Amém? Ele vive pela fé, o próprio Deus. Que Jesus aqui na terra viveu pela fé. O tempo todo ele demonstrava isso. O tempo todo ele falava para as pessoas, seja feito conforme a sua fé. Então quando você lê a história de Jesus, você fica impressionado quantas vezes ele cita a fé. Ok? Somos curados pela fé, somos prósperos pela fé, temos a paz de Deus, não a paz que o mundo dá. Em João 14 fala sobre a paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo necessita-se que o ambiente, necessita-se que a circunstância, que a situação esteja boa para que você tenha paz. A paz de Deus, não. Ela é interior. Ela de dentro para fora, ela se manifesta, ela te mantém seguro, em equilíbrio, em perfeita harmonia com Deus, alinhado a Deus, porque você crê em Deus e naquilo que Ele disse na sua palavra. Então você, baseado nessa fé na palavra de Deus e em Deus, você se mantém firme, equilibrado, em paz, tranquilo, seguro. Entende? Então tudo ao seu redor pode estar desmoronando, você está firme. Essa é a paz de Deus. Vem através da fé. Ok? Através da fé em Jesus. Na sua palavra. No reino de Deus. Bom, aprendemos um pouquinho também. Que esse Deus é acessível. Ele está dando os caminhos, Ele está dando as direções, Ele está dando os acessos para nós chegarmos até Ele. Não é um Deus inacessível. Não é um Deus recluso. Não é um Deus que está preocupado só com os seus problemas. E muita gente às vezes fala assim, nossa, eu não vou incomodar Deus, eu não vou ficar rezando, eu não vou ficar orando. Para que incomodar Deus? Deus tem que cuidar do universo, tem muita coisa para fazer. Pare com isso. Isso é falta de entendimento da palavra de Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é Deus. Deus é o único que é assim. Mas Deus da Bíblia, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um Deus, 3 pessoas, um Deus, e Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e tem todo o poder. Então não se preocupe em incomodar Deus. Quanto mais você orar, melhor é. A Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar, ok? Em todo tempo orai, a Bíblia diz. Então não se preocupe com isso. Esse é um Deus acessível, mas é através de quem que você terá acesso a Ele e ao reino de Deus? Através de Jesus Cristo, ok? Hebreus 10, 38. Vamos lá. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ok? Nós não vamos retroceder na nossa fé. Nossa fé está em Jesus, nossa fé está num Deus perfeito, num reino perfeito, numa palavra perfeita, não está em circunstância, em homens, pessoas, em mim mesmo, não está em religião, não está em filosofia, está
na palavra de Deus, está em Jesus Cristo, ok? Então, nós vamos ficar firmes e viver pela fé. Nos próximos vídeos vamos continuar daqui, ok? Eu quero fazer uma oração com você, mais uma oração. Pai, nós te agradecemos pela revelação que o Senhor já tem nos trazido através do Espírito Santo. Nós erguemos o escudo da fé, nós cremos na Tua palavra, nos apropriamos dela, que o Senhor abra o nosso entendimento e o Espírito Santo continue nos ministrando muito mais do que nós já meditamos até aqui. Em nome de Jesus, muito obrigada, eu sou muito grata. Meu Deus, eu quero te dar a honra, a glória e o louvor e dizer que eu te amo demais. Eu não vivo sem o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, eu te amo. Deus seja louvado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e vamos continuar no estudo. Veja os próximos vídeos, ok? Tchau, tudo de bom.